Pai seja convosco, venho trazer mais uma mensagem para o teu dia, te convido a acompanhar comigo até o final. Hoje a carta que eu venho trazer é a de Filemon. Eu achei bem interessante, é a menor das cartas de Paulo, mas tem muitos ensinamentos, né? São 25 versículos que trazem grande ensinamento do começo ao fim. Então eu te convido a vir para a leitura comigo, acompanhar e vamos aprender juntos. Eu gostaria de compartilhar essa reflexão, porque é algo bem importante para a gente na caminhada cristã, e quem não é cristão também é ensinamentos para a vida, assim. Eu acredito que de perdão, de recomeço, de renovo. Então vamos para a mensagem. Eu vou estar lendo alguns capítulos, né, alguns versículos, e vou estar comentando. Ali no capítulo 1, Paulo, né, ele tá fazendo a saudação, então. Ele tá dizendo, né, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, o irmão de Timóteo, amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, Senhor Jesus Cristo. Daí aqui tem uma parte que Paulo está fazendo uma ação de graças. Eu vou estar fazendo a leitura. Diz assim, no versículo 5. Estando ciente de teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para a comunhão de tua fé se torne eficiente em pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive a grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Então, aqui, Paulo está reconhecendo, né, que tem sido reanimado pelo intermédio, né, desse irmão, de Filemon. E aí, ele está agora, na continuação, ele está intercedendo em favor de Onésimo. Então, vamos estar lendo aqui, ó. No capítulo 1, no versículo 10, que só tem um capítulo, né? Mas no versículo 10 diz assim: solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Então, aqui o Paulo está reconhecendo Onésimo como filho e está dizendo que gerou ele entre algemas. Então, que Onésimo estava preso com Paulo e Paulo converteu, né? Ajudou a Onésimo a se converter ao evangelho. Então, imagina, né, a alegria dele, né, de conquistar uma alma para Deus. Eu acredito que quem é cristão, né, se alegra muito como quando consegue, né, conquistar alguém pelo evangelho através do Espírito Santo, né, que Deus convence os corações. Mas a alegria de Paulo, né, de ter conquistado Onésimo, né, e de Onésimo ter se convertido, porque eu acredito que a conversão é de cada um e através do Espírito. Mas a alegria de Paulo, né, Paulo colocou ele como filho, imagina, né, te gerei entre algemas, ele tá dizendo. Aí na continuação ele diz: ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Então, né, Onésimo não tinha utilidade nenhuma, né, como muitos de nós, às vezes, eu trago pra minha vida, sempre que eu leio a Bíblia, eu gosto de trazer pra minha vida, o quanto éramos inúteis antes, né, de Jesus nos encontrar, o quanto eu também, né, eu coloco pra mim, o quanto eu já fui inútil nessa vida, o quanto a gente às vezes já se tornou pedra de tropeço para os outros. Mas aí depois ali em seguida ele tá fazendo um apelo, né? Ele tá falando que se tornou útil, né? Então ele tá mostrando que houve mudança, houve conversão. E tá havendo intercessão dele por essa vida, né? Pela vida de Onésimo. Então, quem tem sido o Onésimo da nossa vida, né? Para quem a gente tem que olhar com esse carinho, com esse amor que Paulo teve por ele. Então, que a gente pense que a gente também pode ser um Onésimo da vida, como a gente às vezes quer ser Paulo, a gente pode estar sendo o Onésimo na vida de alguém. A gente pode estar sendo a pedra de tropeço, pode estar sendo inútil, mas também a gente pode ser um Paulo na vida de alguém. Então, que a gente possa trazer para nós isso, nos alimentar disso e lembrar, né, que sempre há um recomeço, sempre há perdão e sempre há solução, né, com Deus, né. Então, vamos aqui. No versículo 14 diz assim, ó: nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Então, o Paulo, ele entrou em consentimento, né, em concordância com o Filemon,
e que nada fosse feito por obrigação. Então, aqui ele tá dizendo que nada venha, a gente não venha a ser bom pro nosso irmão por obrigação, né? Que a gente venha a ser bom de livre vontade, que a gente venha a receber de livre vontade, que a gente venha a acolher de vontade, por Cristo Deus, né? Que Deus venha a mudar isso em nós. Aqui, ó, pois acredito que ele veio afastado de ti temporariamente, a fim de que recebas para sempre. Então, talvez Deus precisou desse tempo de afastar o Onésimo que estava no erro. Colocou, né, na prisão, né? Estava ali entre algemas, como tá dizendo ali antes. Talvez Deus precisou desse tempo para que ele amadurecesse, para que ele se convertesse e para que ele se tornasse útil, né? Tanto para Paulo quanto para Filemon. Então, aqui, ó, que ele recebesse, né, de boa vontade o irmão, mas aqui tá dizendo, ó, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, com maior razão em ti, na carne, quer no Senhor. Então, tanto ele considerou Onésimo como um irmão de carne e um irmão de espírito. E nós temos, né, muitos irmãos de carne e espírito, e que a gente possa entender que às vezes existem situações que as pessoas não estão convertidos verdadeiramente e estão precisando do nosso perdão, do nosso acolhimento, precisando de palavra na vida, de direção. E aí depois, né, vem o perdão e o acolhimento. Então, meu Deus, quanta coisa, né, numa carta tão pequena. E aí tá dizendo também assim, lá no 18, e se algum dano fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Veja quanto Paulo estava confiante de que Onésimo estava convertido, porque ele está dizendo, se ele devia alguma coisa para Filemon, que viesse então a ser cobrado dele também. Então ele se entrou como fiador de Onésimo, ele entrou como alguém que em favor mesmo, intercedendo de coração por Onésimo, né? E ali no final ele tá dizendo, no 21, certo como estou da tua obediência e de eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. Então, quando somos bons filhos, quando temos a confiança de um irmão, de alguém, aquela pessoa vem te pedir algo, sabendo que você está fazendo mais do que será pedido. Isso entre irmãos, imagina Deus, né? Quando confia em nós, Ele sabe que nós, como filhos, vamos fazer mais do que Ele está pedindo. E Deus faz por nós muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, que se a gente vai ter o caráter de Cristo, então que a gente também sempre faça mais do que está sendo pedido. Então, Paulo tinha a convicção, a certeza de que Filemon iria receber Onésimo. E mais do que isso, né? Queria receber muito melhor e fazer mais do que ele estava pedindo. Então, Deus também, ele tem, quando depositamos a nossa confiança, entregamos a vida para ele, eu acredito que ele crê que faremos mais do que ele está pedindo. O bom servo sempre faz mais do que está sendo pedido. Então, tá falando sobre excelência, tá falando sobre recomeço, sobre acolhimento, sobre perdão. Quanta coisa está sendo falada aqui. No final ele disse, a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco, com o vosso espírito. Então, finalizo aqui essa carta e finalizo aqui essa leitura, esse estudo. E sempre terão novos estudos no canal, nessa página, que você esteja, né, pronto a receber. E se fez sentido para você, compartilhe com alguém que você ama, com alguém que precisa receber essa mensagem hoje, ler essa carta hoje. Então, eu acredito que é uma carta de Deus para nós, né? Esses registros, porque trazendo para nossa vida sempre traz uma mensagem de esperança, de fé, de perdão e de amor. Então, que Deus abençoe o teu dia. Era isso, até o próximo vídeo.